Sabe, meu nome é Denilson, ok? E nós hoje vamos trazer mais uma vez para todos vocês, para que você possa entender definitivamente, você que é evangélico, você que é católico, você que segue aí a Yahushua, para você entender qual a semelhança entre Melquisedeque e Yahushua e por que nós estamos afirmando que Yahushua não tinha nada a ver com o povo judeu. Absolutamente nada a ver. Ele veio cumprir uma promessa, mas ele não tinha nada a ver, tanto é que ele foi espancado, ele foi maltratado pela lei dos judeus, do judaísmo, né? A lei dos judeus mataram aquele que se denominava o Messias, o Salvador da humanidade. Mas para isso, nós vamos mostrar para vocês trechos bíblicos. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui agora é a Bíblia Imaculada Escritura. Gente, se tiver algum barulho aí por fora, é uma igreja que tem aqui próximo aqui, a menina grita muito, é um cubiquinho, pequenininho, mas ela faz um barulho que eu vou te falar, gente, é de estremecer o quarteirão. São os verdadeiros hipócritas, ele está orando para os outros, não está orando para ela, está orando para aparecer para as pessoas, né? E isso não agrada ao Pai. Ela não leu Mateus capítulo 5 sobre como nós devemos orar, né? Infelizmente, gente, é muita hipocrisia no meio desse sistema. Então nós temos que, de uma vez por toda, mostrar que Yahushua não tem nada a ver com Jesus do cristianismo católico. Yahushua não tem nada a ver. A história do Messias é outra, é totalmente diferente. Eles pegaram a história do Salvador, né, a história linda do Salvador, a história de Melquisedeque, esconderam essa história de vocês. Mas nós vamos trazer tudo aqui em pratos limpos para você. A passagem que eu estou lendo é no livro de o livro de Mateus, Matitiarro 26. O nome, já começa pelo nome, né? O nome não é Mateus, é Matitiarro. Então nós vamos falar primeiro do sofrimento do Salvador, do Yahushua, e vamos voltar um pouquinho às histórias para a gente poder pegar o fio da meada. A história de Sodoma e Gomorra, vocês já ouviram falar de Sodoma e Gomorra, né? Vocês já ouviram falar do sacerdote Melquisedeque que abençoou Abraão, né? Você já ouviu falar de Ló, que a mulher de Ló virou estátua de sol, tudo isso você já ouviu. O que eu quero te chamar a atenção, e que talvez você não perceba, é impercebível, né, o que eu estou falando para você, você que já é evangélico há um bom tempo, você que já é cristão há um bom tempo, e quer entender direitinho essa história, eu vou mostrar para você aqui agora. E até você que segue Yahushua, você ainda não tem essa definição. Olha só, veja se você entende. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, segundo nossos estudos, mostram que o Pai, o Altíssimo, o Criador de tudo isso, ele veio aqui na Terra, ele tinha uma imagem aqui na Terra. É isso que você pode se assustar. Você chama de Deus. O Criador, o Altíssimo, ele veio aqui na Terra para dar a imagem dele, emprestar a imagem dele para o primeiro homem que nós chamamos de Adão, o Adão. Quando ele criou o Adão, quando o Adão foi criado, ele foi criado fora do paraíso, ou seja, a forma Melquisedeque plasmou ele no barro, e o fôlego, o Ruach Kadosh, o espírito, o fôlego da vida foi soprado na narina de Adão. Adão passou a ser uma alma vivente. Então Adão foi colocado dentro do paraíso. No paraíso, houve toda aquela história que você já conheceu, que Adão, depois criou Eva, tal, Adão pecou. Quando Adão pecou no paraíso, quando Adão tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu, pessoal? Ele destruiu o elo que tinha espiritualmente entre o Pai aqui na Terra. É como se ele matasse o Pai aqui na Terra quando ele pecou. É verdade. Ele matou o Pai na forma humana. O Pai dependia muito de Adão. Escuta essa história para você entender direitinho. Então, o que aconteceu? Essa forma Melquisedeque ainda andou por um bom tempo aqui na Terra. E, se eu posso te falar, ele foi até o tempo em que existiu Abraão. Abraão era um semita, gente. Abraão era descendente de Sem. Então eu estou encurtando essa história porque a história é um pouco longa para você entender, né? Entender pelo menos o básico, né? Perdão. Entender o básico da história. E aí o que aconteceu? O Melquisedeque,
ele tinha um cetro, o cetro da vida, o cetro da morte da vida, ou seja, o cetro da criação, onde ele, Melquisedeque, criou todo esse planeta com a força de Iarro. Então Iarro, o Espírito, criou... Meu Pai do céu, deixa eu desligar aqui. Perdão, gente, só um instantinho. Deixa eu desligar aqui, para ninguém me ligar agora. Senão eu não consigo fazer. Ok, então, o que aconteceu, gente? Quando o Melquisedeque, a história de Melquisedeque é linda, entra como um conto. Mas eu vou trazer parte do livro de Melquisedeque para você entender que houve uma guerra antes daqui da Terra, antes de nós termos criar esse planeta todo, houve um confronto entre Melquisedeque e Samael, o Lúcifer, o Enki, o cão. E o que aconteceu com o pai, aconteceu com o filho. O que aconteceu com Iarro, o pai, aconteceu com Yahushua. O corpo de Yahushua, que eles chamam de Jesus, a Igreja Católica, os gregos, os babilônicos, né? Todo esse povo que invadiu os persas, o corpo do nosso Salvador, ele foi fornecido por Melquisedeque. Quando o pai criou a luz, logo no início, parece loucura essa história. Ele criou Yahushua, mas criou Yahushua. Ele criou Yahushua, o primeiro homem, em espírito e alma. Ele não deu corpo para esse homem. O corpo desse homem era o próprio Iarro, na figura de Melquisedeque. Então vai vendo, ele tinha uma palavra, isso foi que ele criou, a palavra que Deus gerou a luz. Então a palavra se tornou o primeiro homem, espírito e alma, que concluiu todo o desejo da criação junto com o Pai. Por isso que ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então era imprescindível que a figura de Melquisedeque vencesse o duelo aqui na terra, em Salém, contra aquele que é inimigo dos seres humanos, não do Pai, é inimigo dos seres humanos. Fique bem claro isso. Hassatã, Satanil, ou Samael, ou Samaú, ele tem vários nomes, né? Enki, Gadriel, ele tem um montão de nomes. Ele não enfrenta o Pai, gente. Ele não vai enfrentar nunca o Pai. Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo, ele não tem nem páreo. Não tem pessoa no mundo, gente, no universo, em tudo que existe, para enfrentar o Pai. Não existe. Então, o que ele está fazendo? Ele está atacando a quem ele sabe que ele pode destruir por causa do pecado. O pecado de Adão nos tornou vulnerável nesse planeta. Mas quando você conhece a verdade, quando você conhece sobre o teu pai e sobre o teu irmão, que é Yahushua, então a coisa fica mais fácil. Ele criou todo esse sistema religioso para te enganar. A Igreja Católica, né? O centro da Igreja Católica e todas as igrejas evangélicas, eles estão mergulhados no engano. Todos eles estão totalmente enganados, cara. E estão contando uma história de Jesus aí para as pessoas que é a cópia da história do Melquisedeque e do seu filho chamado Yahushua. O corpo de Yahushua era o corpo de Melquisedeque. Eu vou te provar isso, mas dentro da Bíblia e do Apócrifo. Você vai ter que ler, porque quando os copistas fizeram essa Bíblia, né, quando os copistas criaram essa Bíblia para criar esse sistema religioso, para catequizar todas as pessoas e falarem sua verdade, eles esconderam, eles omitiram essa informação. E agora as pessoas estão sabendo. Olha lá, vamos ver aqui, na sua Bíblia está como Jesus é preso. Aqui o nome verdadeiro dele, o nome dele é Yahushua, o nome do Salvador, do Messias, aquele que você chama de Jesus. A história de Jesus é dele aí, ó, Yahushua. Yahushua, eu vou contar já no final, para vocês lerem a história e depois vocês meditarem. É imprescindível que vocês baixem um livro, a Bíblia Apócrifa. Ela é de graça, é só você colocar no Google lá, Bíblia Apócrifa em PDF grátis.
e vocês vão ler junto comigo essa informação. Primeiro vamos lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 47, ou Matitiarro 26, 47, ok? Está escrito assim, ó. Enquanto Yahushua ainda estava falando, chegou a Yahudá. Tá vendo que o nome não tem nada a ver com aquilo da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Ó, tá totalmente diferente dessa Bíblia aqui. Eu só não fico trocando de programa, gente. É totalmente diferente dessa Bíblia aqui. Porque aqui estão os nomes em hebraico. E aqui está o nome abrasileirado. Aqui em hebraico e aqui abrasileirado. Então, quando ele estava falando, chegou Yahudá. Yahudá é Judas, tá, pessoal? E um dos 12, e com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes. Então veio um galerão com espada e porrete. Olha só, gente. Que tinha sido mandado pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da Torá e pelos líderes do povo. Olha só, a galera, ó. Chefe dos sacerdotes, mestre da Torá e líderes do povo. Não tinha, por enquanto aí, não tinha nenhum romano. Era só judeu. Era só o povo judeu, junto com a tribo de Benjamim. Era só os líderes da Torá, aqueles que seguiam a lei de Moisés, aqueles que guardavam o sábado, aqueles que guardavam os preceitos, 600 e tantos preceitos. Eles chegaram diante do Messias, com a ajuda e conivência de um dos 12. Você já sabe quem era Judas, né? O nome dele é Yahudá. E ele chegou junto com esse povo, com porrete, com pau. Era uma luta religiosa para acertar Yahushua. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é o homem que vocês querem. Prendam-no. Versículo 49. Ao chegar, ele foi diretamente a Yahushua e disse: Shalom. Essa pessoa que fala Shalom, né? Cuidado. Shalom, Ravi. Disse: paz, mestre. E o beijou. Mas Yahushua disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso os guardas se aproximaram, os guardas dos sacerdotes. Os guardas se aproximaram, agarraram Yahushua e o prenderam nesse momento. E um dos que estava com Yahushua, isto sim, o Keifa, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, chamado Malcus, decepando-lhe uma das orelhas. Então, versículo 52, Yahushua disse: guarda sua espada, porque todos que usam da espada, a espada morrerão. No versículo 53, você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu pai, olha só, hein? Se eu pedisse ajuda a meu pai, ele mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Olha, sabe o que é 12 legiões de anjos, gente? Cada uma legião tem 7.000 homens. Se você multiplicar 7 por 12, 2 vezes 7, 14, é 1, 7 vezes 1, 7, 84.000 anjos viriam, se ele quisesse. Ele falou: guarde a sua espada, porque todos que usam a espada morrerão. Então, 53. Mas, se eu fizesse isso, como poderiam cumprir as escrituras que dizem isso acontecer assim? Então Yahushua disse à multidão naquela hora: vocês vieram com espada e porrete. Não foram poucas pessoas não, tá, gente? Muitas pessoas foram buscar ele. Vocês vieram com espada e porrete para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava no pátio do templo ensinando, e vocês não me detiveram. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os talmidins abandonaram e fugiram. Ele já sabia que os discípulos dele, talmidins, cheios de discípulo, iriam meter o pé, e era ralar o peito. As pessoas que seguiam ele, todo mundo abriu. É como se hoje, vou botar aqui hoje, ó, eu, Denilson, eu estou falando aqui de Yahushua, e tem um montão de gente que está me seguindo aí, né, me vendo na internet, como se houvesse uma ordem assim, fala assim, ó, a partir de hoje, quem tiver o link desse cara aí, ó, que está falando de Yahushua, vão ser presos, hein? Vão ser levados à justiça. Muita gente ia desligar, desfazer, jogar o celular fora, com medo de ser preso, com medo de ficar tido como um mau caráter. Mas isso vai acontecer, tá, pessoal? Isso é certo. Isso é certo acontecer. E Yahushua é levado à presença.
Eu quero falar só sobre um detalhezinho. Eu estou lendo isso aqui tudo para me dar o detalhe para você da leitura. Aqueles que prenderam Yahushua o levaram à presença de Caifás. Caifás era uma espécie de profeta religioso, né? Como um papa, né? Na região dele, tá, gente? Lá em Roma era César, né? César e Pilatos. Lá na região dele, lá em Arushurum, né, que chamam de Israel, lá era o cara, era esse cara aí, ó, o Caifás. O Caifás era o sumo sacerdote, era o cara da lei, o mestre da Torá, e eles estavam reunidos, e Caifás o seguiu de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Ele vivia seguindo ele até o pátio da casa. Então ele entrou, sentou-se entre os guardas para ver o que aconteceria. E os chefes dos sacerdotes, todos os Sinedrim, estavam procurando alguma acusação contra Yahushua, a fim de condená-lo à morte. Mas não encontraram nada com ele, hein? Embora muitos se levantassem para dizer mentira a respeito dele, por fim 2 pessoas se apresentaram e disseram: este homem afirmou que posso derrubar o templo do Eterno e reedificá-lo em 3 dias. Que nem eles estão agora lá em Israel, com aquele negócio de templo lá. Então, tá a mesma história. Tá a mesma história. Estavam programando para vir o Messias. Do mesmo jeito que está acontecendo hoje. Estava acontecendo naquela época. Só para você ter um retrato da história. E o sumo sacerdote levantou e perguntou-lhe: você não tem nada a dizer a respeito da acusação desses homens que fazem contra você? Aí no 63, Yahushua permaneceu calado. Yahushua permaneceu calado. Yahushua permaneceu calado. E então o sumo sacerdote disse: pelo Eterno vivo, eu exijo que você nos diga se você é o Mashiach, o Filho do Altíssimo. Aí no 64, Yahushua respondeu-lhe: como você disse, contudo, eu lhes digo que vocês verão em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: blasfêmia! Para que precisamos ainda mais de testemunha? Vocês acabaram de ouvi-lo blasfemar. Então, qual é o veredito de vocês? E eles responderam: o culpado deve morrer. Aí vem a história aí, ó. Yahushua é zombado, espancado pelos guardas. Então, alguns começaram a cuspir no seu rosto e dar-lhe soco. E outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza para nós, Mashiach. Quem foi que bateu em vocês? Pilantras, né? Safados, cafajestes. Rapaz, esses líderes religiosos, eles vão perseguir o povo de Arro e de Yahushua. Junto, crentes com católicos, os crentes fanáticos, né? E os catolicismo, a cúpula, eles vão fazer isso. Eles já estão preparando isso para perseguir o povo do seguidor de Yahushua. Porque a história de Yahushua é uma história linda. Então, eu quero dizer para você que ele apanhou, gente. Ele apanhou muito. Os guardas bateram muito nele. Os guardas dos sacerdotes. Depois vieram os guardas romanos. E tem um requinte de crueldade que ele foi tão... a ponta do chicote tinha uma espécie de chumbo na ponta que cortava, pessoal. As costas dele ficou tudo em pele viva. E ele apanhando, feito um condenado, sem ter pecado nenhum, cara. Esses caras plantaram essa informação aí. Mas aí, escuta agora o que eu tenho para falar com todos vocês. Vamos lá. Vamos ao que interessa agora. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo, os mesmos requintes que Yahushua sofreu, onde ele foi caçado, o Melquisedeque também. Então, mas o Melquisedeque foi antes, porque o Melquisedeque é pai, né? O Melquisedeque é pai e Yahushua teoricamente o filho. Então, eu saí um pouquinho aqui, mas eu vou mostrar para todos vocês aqui. Pronto, já estamos aí de volta já. Desculpa às vezes esse contratempo. Eu vou mostrar para você. A capa desse vídeo, né? Tem um Melquisedeque que eles botam branco, né? Mas a gente simbolizou aqui, não que ele seja assim, tá, gente? Eu simbolizei aqui Melquisedeque, o primeiro lá da ponta, o segundo Yahushua, e o terceiro aqui, ó, a coroa de rei. E vocês vão entender essa história direitinho que eu vou contar para vocês. Olha só
Olha só, aqui é uma figura de Melquisedeque sentado num trono, né? Isso aqui é do gnosticismo, tá, gente? Essa aqui é uma figura também de Melquisedeque, como se fosse um padre abençoando, né? Aqui é Melquisedeque de novo, com uma roupa de sacerdote, abençoando Abraão, né? Que eles botam sempre claro, branco, eram tudo preto, tá, gente? Não tinha nada branco, e a Ruxo era preto, Melquisedeque era preto, Abraão era preto, José, pai de Jesus, era preto, todo mundo era preto. Não tinha branco, branco só os romanos. Vamos lá. Agora vamos ao que interessa, ó. Vamos voltar mais um pouquinho aqui, eu vou mostrar uma parte do livro, vou mostrar uma parte do livro, esse é da Bíblia Apócrifa, ó, tá vendo aqui, página 92. Como é que foi que Melquisedeque negociou com Samael a entrega do cetro do poder, a chave da vida e da morte? Vocês estão acompanhando os vídeos passados, não estão acompanhando? Se você estiver acompanhando, o Adonias, né, isso é simbólico, tá, gente? Queria fazer uma cidade perfeita, a cidade de Salém. Para essa cidade ser perfeita, ele criou um estatuto. E nesse estatuto ele dizia todos os itens que tinha que haver para habitar nessa cidade. E para a consagração desse estatuto, um dia, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia único na terra, todos os moradores dessa cidade de Salém, que eram poucas, eles iriam participar de um ritual. Um ritual de coroação, como houve do príncipe Charles, né? Ele não foi coroado rei? Então, nesse dia, ele iria coroar o rei de Salém. E o rei de Salém chamava-se Melquisedeque. Ele era o detentor do cetro da vida e também seria rei de Salém. Mas para esse ritual, teria que ter, ou para essa cerimônia, teria que ter guardado o cetro e os pergaminhos. Um camarada chamado Samael, que vocês vão ler nessa história, ele roubou, ele furtou o cetro. E aí, sem o cetro, não poderia haver a consumação, ou seja, a exumação do cargo de rei da cidade. No dia em que ele ia ser coroado, que Adonias abriu o local onde estava o cetro, cadê o cetro? O Samael já tinha furtado esse cetro. Então, o que aconteceu? O nosso amigo Melquisedeque resolveu falar para Adonias, ele resolveu falar que ele foi atrás do cetro para poder continuar a cerimônia. E ele saiu pela Salém e encontrou o Samael com o cetro escondido. E ele falou assim, ó, eu só te devolvo esse cetro. Você quer o cetro? Aí ele falou, quero o cetro. Então, mas você vai ter um preço para pagar. Se você pagar esse preço, então eu te dou o cetro. E o que ele falou? Ele teria que ser espancado. Espancado, é isso que eu estou te falando. O Melquisedeque teria que ser espancado. Ali o cetro, tá vendo aqui, gente, ó? O cetro de Salém poderá ser seu se você prosseguir, se você conseguir pagar-me o preço do seu resgate. Com um brilho nos olhos, o príncipe perguntou, qual é o preço? Samael, com um sorriso maldoso, respondeu pausadamente, o preço não é ouro nem prata, mas dor e sangue. Você deverá despir-se completamente suas vestes, deitando no chão, deverá suportar nessas condições o espancamento até que o sol venha. Então ele teria que receber pancadas, e muitas pancadas, Melquisedeque, para que ele pudesse ter o cetro, para ele poder levar na cerimônia de posse de seu governo. Olha que coisa terrível, né? E Samael, então se você estivesse disposto a submeter-se, sem reagir, o cetro será inteiramente seu. Estremecido e antes tão cruel a proposta, o filho de Adoni olhou para o sol que pairava distante sobre uma nuvem e passou a travar no seu coração uma luta intensa. Olha aí, pessoal. Então ele pagou o preço do resgate, entregando e humilhando seu sofrimento, tendo tomado a firme decisão de resgatar o cetro. O príncipe tirou as vestes, colocando sobre uma pedra, deitou em seguida, e naquele solo frio, com a fronte voltada para o poente, impiedosamente, Samael começou a espancá-lo, fazendo uso do seu próprio cetro como instrumento de tortura, gemendo pela dor dos golpes que faziam sangrar o príncipe e mantinha o olhar fixo no sol, que parecia deter-se numa nuvem. Atordoado pela dor, completou finalmente o sol prestes a se pôr, e alentando pela vitória que se aproximava, murmurou baixinho, Salém, Salém, daqui a pouco eu terei em meus braços. Que coisa linda, né? Então
o pai, na figura de Melquisedeque, teve a mesma sessão de tortura que o filho chamado Yahushua. Olha que coisa interessante, né? Você nunca tinha sabido disso não, né? Você nunca tinha ouvido isso não, né? E o Melquisedeque foi humilhado da mesma forma, só que aí tem o cetro foi roubado, tá? O cetro da vida e da morte foi roubado. Mais tarde, Yahushua recuperou ele quando os 3 dias que ele desceu lá no centro da terra, ele recuperou, ele tomou da mão de Samael o cetro que ele roubou de Melquisedeque. Por isso que Yahushua é o nosso rei. Agora vem uma parada importante que eu vou falar para você, olha aí. Vamos lá. Eis que de repente rasgou o véu do templo e sobreveio um grande terremoto. Ah, tá, isso aqui é importante, olha só. No livro de Evangelho de Bartolomeu, tá vendo aqui em cima? É na Bíblia Apócrifa, tá, gente? Evangelho de Bartolomeu. A Maria Miriam, o nome dela, não é Maria não. Ela começou a contar como é que ela ficou grávida do Messias. Isso não é contado na Igreja Católica, não. Só é contado aqui na Bíblia, nessa Bíblia aqui, é contado aqui, nessa Bíblia, ela é contada que ela estava com José, e aí o Espírito Santo entrou nela, falou, um anjo apareceu, conta essa história bem superficial, né? Mas Maria contou a história no livro apócrifo. Tem um livro, o livro de Bartolomeu, que contou como é que a Maria ficou engravidada. Você tem curiosidade para saber como é que Yahushua nasceu? Eu vou te contar, e agora você vai entender por que Melquisedeque é o verdadeiro pai de Yahushua. Olha o que eu estou falando para você, hein? Melquisedeque, foi ele que emprestou o seu corpo para que Yahushua pudesse vir à terra. Olha agora, presta atenção. E quando fizeram isso, começou a falar dessa forma, estando eu no templo de Deus, onde recebi alimento das mãos de um anjo. Maria contando, tá, gente? Apareceu-me um certo dia uma figura que me pareceu angélica, mas o seu semblante era indescritível, e não levava nas mãos nem pão e nem cálice, como um anjo que anteriormente vinha a mim. Eis que de repente rasgou-se o véu do templo, sobreveio um grande terremoto. Sempre tem um terremoto forte, tá? Perdão. Joguei-me por terra, não podendo suportar o semblante do anjo, mas ele me estendeu a mão. Levantou-me, olhei para o céu e vi uma nuvem de orvalho, e ele aspergiu-me da cabeça aos pés, mas ele me enxugou-me com o seu manto e disse-me, salve, cheia de graça, cálice da eleição, e deu um golpe com a sua mão direita, e apareceu um pão muito grande, e colocou sobre o altar do templo, comeu em primeiro lugar, e depois em seguida deu a mim. Essa passagem está no livro de Bartolomeu, tá, gente? Na página, deixa eu ver se é página 11. Página 11, Bartolomeu, página 11. Olha só, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem outra parte, eu gravei. Eu grifei sim. Então ele deu um golpe com a auréola esquerda de sua túnica e apareceu um cálice muito grande, cheio de vinho. Bebeu em primeiro lugar e em seguida deu a mim também. E os meus olhos viram um cálice transbordante e um pão. Então ele me disse, olha aí, ó, agora você vai ver, ó. Aqui, ó. Então ele me disse, ao cabo de 3 anos, eu te dirigirei novamente a minha palavra e conceberás a um filho a qual será salvo toda a criação. Tu és o cálice do mundo. A paz esteja contigo, minha amada. Então, a Maria que você conhece, que o nome é Miriam, nome hebraico, ela recebeu de Melquisedeque o parte do corpo dele, que é a carne, e o sangue que representava o vinho, colocou na boca de Maria. Então, a alma e Yahushua, o espírito e Yahushua, recebeu o corpo de Melquisedeque, para poder vencer a batalha que Melquisedeque não venceu. Gente, para vencer a batalha que Melquisedeque não venceu. E isso não é contado em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque evangélicos e esses judeus da Torá, eles escondem que o Abraão era semita. E outra coisa, Abraão não era judeu, não era hebreu, Abraão não era israelita, Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Então a história de Sodoma e Gomorra e a história de Salém, ela se completou no nascimento do Messias chamado Yahushua, que não tinha nada a ver com aquele povo. Yahushua não tinha nada a ver com o povo judeu, não tinha nada a ver com o povo hebreu. Por isso negócio de shalom, de paz, troço, todas essas ideias que são colocadas na sua cabeça, da Torá, do judaísmo,
Isso daí, pessoal, Yahushua veio para mostrar para esse povo que adorava o Deus, o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos, né, que ele é colocado, o Senhor dos exércitos é Baal. O Jeová é o dragão. Esse povo adorava e adora até hoje o dragão. O Yavé não tem nada a ver com Yahu. Yahu não tem nada a ver com Yavé. Nada a ver. Então a gente fala que Adonai, El Shaddai, Elohim, esses nomes hebraicos, todos esses nomes não tem nada a ver com o Criador do céu, da terra e do mar. Não tem nada a ver, gente. É forte o que eu estou falando para vocês aqui. Então, através desses estudos, desses apanhados, nós descobrimos que esse povo que se diz o povo do Criador, que não é povo coisa nenhuma, eles vieram de uma raiz, da raiz de Abraão, eles são filhos de Abraão, porém Abraão não era judeu, Abraão não era israelita, e muito menos o pai queria um povo egoísta, prepotente, arrogante, que se diz o povo santo. Isso é história para boi dormir. Agora, acredite vocês, se vocês quiserem, o povo brasileiro está todo enganado. As pessoas estão enganadas quanto a Yahushua. Quando as pessoas conhecerem a história de verdade, o Pai se revelar para ela, aí elas vão entender que o Yahushua não tem nada a ver com o índio, não tem nada a ver com o judeu, não tem nada a ver com o hebreu. Yahushua não tem nada a ver com o ser humano. E ele veio mostrar que o reino dele está dentro de cada um de nós. Que o verdadeiro reino dele não é aqui na terra, é espiritual. E ele tem que ser coroado. Ele tem que se assentar naquele trono que o rei sentou lá na Inglaterra. E todos têm que se dobrar diante dele. Essa é a história que eu estou contando para vocês. Acredite vocês ou não, essa é a história que nós estamos passando para vocês. Se você tem dúvida, pesquise, tá bom? Então, Yahushua é o nosso rei. Yahushua recebeu o corpo de Melquisedeque e ele entregou o corpo de Melquisedeque quando ele estava no madeiro, que não foi cruz. Outra mentira que inventaram, ele entregou o corpo dele ao Pai. Aí ele falou, Pai, está consumado. Só que Yahushua, gente, ele tem que ter um corpo. Yahushua, ele tem que ter um corpo, e ele terá um corpo. Ele vai entrar num corpo, por isso que Apocalipse fala de uma criança que irá nascer. Por isso que você vê que Satanás, ele odeia as crianças. E ele vai tentar destruir todas as crianças. E todas as suas formas e métodos para trazer criança na Terra, ele vai tentar anular isso a partir de agora, porque ele não quer que Yahushua venha. Ele não quer que Yahushua venha. Se Yahushua vai vir no corpo de uma criança, eu não sei, gente. Mas ele prometeu que voltaria. E eu tenho certeza que Yahushua Melquisedeque, ele vai descer, ele vai vir e vai nos explicar essa história que esse sistema religioso confundiu a sua cabeça e enganou. Lembre-se que o pai da mentira é Satanás. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito obrigado por você estar aí os 35 minutos, tá? Que Yahushua te abençoe, que te dê sabedoria para que você saia desse sistema e abra os teus olhos. Forte abraço, gente. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para frente. Vamos para frente. Tchau, pessoal. Tchau.